Como comprovar que um casamento é verdadeiro para a imigração? E agora? É um problema, né? É um problema. Sempre pode... Well, não é um problema, mas pode ser um problema. Eu acredito que a verdade... a Bíblia fala, né? E vivereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, está falando de Jesus Cristo como sendo a verdade, mas como tudo na Bíblia, existe uma dualidade de significado, né? Existe o significado puro, que quer dizer a verdade humana, existe a verdade de Jesus Cristo sendo a verdade. E eu acredito piamente nessa dualidade. Eu acredito que quando a gente está vivendo a verdade eventualmente ela vai florescer e ela vai prevalecer. Então, se você está num casamento, num relacionamento verdadeiro, eu acho que eventualmente a gente consegue provar isso, a gente consegue demonstrar isso. Não, existem pessoas que não se preparam para isso, então elas têm que passar por um período de preparação, né? Eu já fiz casos onde eu tinha, assim, uma enormidade de evidências que demonstravam que o casamento era verdadeiro. E eu já tive casos, eu tive um caso muito interessante uma vez, Cris, você nem sabe disso aí, porque era antes do seu tempo, mas eu tive um caso uma vez que um casal, eles se conheceram num fim de semana aqui em Massachusetts, e no outro fim de semana eles foram para Las Vegas. Né? Se conheceram numa semana. Na outra semana eles foram passar o fim de semana em Las Vegas. E adivinha o que acontece em Las Vegas? Não fica em Las Vegas. Casamento. Entendeu? Então, não é verdade que o que acontece em Vegas fica em Vegas, entendeu? Voltaram casados, com uma semana de relacionamento. Como é que você prova o casamento de uma semana de relacionamento? Então, nós trabalhamos com eles aí por uns 2 ou 3 meses para pelo menos ter algumas evidências iniciais de convívio, sabendo que isso iria gerar uma entrevista, que isso iria gerar uma maior análise do governo, né? Submetemos o processo, mas lembre-se, a hora que você aplica, o processo não para ali. Você pode continuar montando um pacote de evidências para no dia da sua entrevista ou num pedido subsequente do governo, você então prover o mesmo. Então foi o que a gente fez. 6 meses depois eles tiveram uma entrevista e aí a gente tinha construído um histórico de evidências do convívio deles naqueles 6 meses. Né? Foram à entrevista, eu estava presente, o oficial de imigração fez muita pergunta sobre a intimidade do casal, como que se conheceram, como é que faz isso, que hora sai de casa, onde trabalha, como é que é feito o depósito do cheque quando ganha pagamento, aquela coisa toda, para ver realmente se sabiam da vida de um do outro, né? E o caso foi aprovado e a esposa foi concedida o green card e 100%, aliás, ano que vem deve estar fazendo a cidadania. Então, glória a Deus por isso.